Vamos falar agora da nossa primeira estrutura do sistema nervoso, que a gente vai falar aqui durante o nosso curso, que é a medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal é essa estrutura que fica dentro da nossa coluna vertebral, essa estruturazinha aqui, tá? Então, vamos começar falando do mais macroscópico da medula espinhal. A medula espinhal ela tem dois limites. Um limite superior, né, onde ela começa, e um limite inferior. Então, o limite superior, a gente já tinha dito, é medula até o forame magno. Passou do forame magno, entra no encéfalo, vira tronco, né? Então, isso aqui é o tronco, aqui o bulbo, aqui o bulbo, aqui é a ponte, aqui o mesencéfalo, tá? Então, aqui, ó, marronzinho, a nível do forame magno, para baixo, vai ser a medula. Então, o limite superior da medula, a gente diz que é a nível do forame magno. Existe outro conceito para a gente dizer o limite superior, só que ele é um pouquinho mais complexo. A gente tem um acidente anatômico aqui no bulbo, bem aqui na frente. O nome desse acidente anatômico a gente chama de decussação das pirâmides. Quando a gente for falar de troncoencefalo, quando a gente for falar de bulbo, a gente fala melhor sobre ele, tá? Ou mais para frente na aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Agora eu só quero que vocês saibam que ele existe. Que ele existe e que ele está na parte da frente do bulbo. Então, essa parte, que é a decussação das pirâmides, ela fica cerca de mais ou menos um centímetro acima do forame magno. Então, a gente também pode dizer que o limite superior é mais ou menos 1 centímetro abaixo da decussação das pirâmides. Decussação das pirâmides, tá? O bulbo ele tem umas estruturas que a gente chama de pirâmides bulbares. Tá? Então, como essa decussação está mais ou menos 1 centímetro acima do forame magno, vai ser basicamente o mesmo lugar. Então, eu dizer que é a nível do forame magno, ou 1 centímetro abaixo da decussação das pirâmides, tanto um quanto o outro a gente pode utilizar para dizer que é o limite superior da medula. Já o limite inferior da medula, vamos lá. A nossa medula é assim, é um tubo, tá? A gente vai ver que não é um tubo perfeito, ela tem umas dilatações. Mas no final ela faz assim. Ó, ela faz assim, ela se afila no final. Vem um tubinho no final, ela se afila. Essa afilação da medula no final vai formar essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de cone medular. Então a partezinha final da medula é o cone medular e é o fim da medula. Cuidado, a primeira coisa que muita gente é achar que a medula ela acompanha a coluna vertebral. A coluna vertebral ela vai até L5, depois tem as vértebras do sacro e do cóccix. Só que a medula não vai até o sacro e o cóccix. A medula ela só vai até abaixo de L1 e acima de L2. Então a gente tem aqui L5, L4, L3, L2, L1. Então mais ou menos aqui, né? Não vai ser sempre aqui, mas em média aqui. Abaixo de L1, aqui está L1. Acima de L2 está aqui L2. É onde vai terminar a medula espinhal. Então o limite inferior é abaixo de L1, da vértebra L1. E acima de L2, da vértebra L2. Tá? Então, esse é o limite inferior da medula. Tá, Matheus? E essas estruturas que tem aqui embaixo? Essas estruturas que tem aqui embaixo são raízes nervosas. Então, tudo isso aqui é um conjunto de raízes, tá? Que não é mais medula, é apenas um conjunto de raízes que a gente vai chamar de caldequina, tá? Mas já não é mais medula. Então, vem a medula, lá do forame magno, é onde ela começa, e ela termina no cone medular, abaixo de L1, acima de L2. E abaixo disso já não é mais medula, é um conjunto de raízes que formam a caldequina, tá? Seguimos, vamos falar das intumescências. Como eu falei, a medula não é um tubo perfeito, ela não é assim um tubo retinho, um tubo, um cilindro bonito. Bonito não, um cilindro perfeito, reto, tá? Ela tem umas dilatações, que a gente chama de intumescências. Então, ela tem uma dilataçãozinha a nível cervical, que é a intumescência cervical,
e ela tem uma dilataçãozinha a nível lombar, que é a intumescência lombar ou lombosacral. Vamos pensar um pouquinho. A gente tem tanto o membro superior quanto o membro inferior, ok? Tanto o membro superior quanto o membro inferior são áreas muito complexas. A gente vai ver que anatomicamente, neuroanatomicamente, é muito complexo as inervações dessa região, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Se é muito complexo, a gente precisa de muita inervação, a gente precisa de muito nervo. E para a gente mandar muito nervo, o que, é que a medula teve que fazer? Teve que dilatar, para conseguir gerar esses muito nervos. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui. Não julguem meus dotes de desenho, tá? Então, essa intumescência cervical tá aqui a nível cervical e dela vai surgir os plexos que vão para o membro superior. Aqui, ó. Braço, antebraço e para a mão, que é uma área complexa, precisa de muita inervação. Aí, por essa necessidade de mais inervação, criou-se essa intumescência. Embaixo é a mesma coisa, a perna é muito complexa, precisa mandar muito nervo para a perna. Criou-se essa intumescência que a gente chama de lombar ou lombosacral, tá? Então, a gente tem essas intumescências para estar na prova. Por que a medula não é perfeita, não é um cilindro perfeito? Por conta que a gente tem membro superior e membro inferior. Eles precisam de muita inervação, porque eles são complexos. Ah, Matheus, quer dizer que se a gente não tivesse membro superior e membro inferior, a medula seria reta? Sim. Se a gente tivesse membro superior e membro inferior, a medula seria reta. Tá? Pronto. Vamos falar agora dos nervos espinhais. Vamos primeiro falar das vértebras. A gente tem quantas vértebras? Cervicais a gente tem 7. Torácicas a gente tem 12. Lombares a gente tem 5. Aí vem as sacrais e as vértebras do cóccix, né? Coccígenes. Coccígenes. Né? Os nervos que a gente tem são da mesma quantidade? Cuidado. A gente tem 31 pares de nervos. 31 pares de nervos. Vamos ver. Aqui a gente tem a vértebra C1, vértebra C2, C3, C4, por aí vai. Veja aqui. O nervo C1 está saindo acima da vértebra C1. O nervo C2 acima da vértebra C2. C3 acima de C3. C4 acima de C4. C5 acima de C5. C6 acima de C6. Nervo C7 acima da vértebra C7. E nervo C8 abaixo da vértebra C7. Então eu tenho 7 vértebras cervicais, mas eu tenho 8 nervos cervicais. Eu tenho um nervo a mais que vértebra na cervical, tá? Todos saindo acima do corpo vertebral, só o C8 que vai sair abaixo. E na torácica? Na torácica já fica normal. O nervo sai abaixo da vértebra, eu vou ter 12 nervos, ó, vai até o nervo T12. É a mesma coisa. Lombar, também é a mesma coisa, vai sair abaixo da vértebra, eu vou ter 5 nervos. Nervo L1 até o nervo L5. Sacrais, eu também tenho 5. E coccígeno, que é S1, é S5. E coccígeno, eu só vou ter 1. Então, 8 mais... que eu botei 2, né? 8 mais 12, 20. 20 mais 5, 25. Com mais 5, 30. Com mais 1, 31. 31 pares de nervos espinhais, tá? 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeno. Ou seja, a única diferença é que eu vou ter um nervo a mais no cervical. Que na cervical ele sai por cima, enquanto nos outros ele sai normalzinho por baixo, tá? Então essa é a principal diferença que a gente tem que saber. Pronto, vamos falar agora de uma estrutura de proteção que a gente chama de meninges. O nosso sistema nervoso central, ele não está em contato direto com o resto do nosso corpo. Ele é uma estrutura privilegiada, né? Uma estrutura nobre. E essa estrutura ela tem que ter proteção. Então, quem vai proteger o nosso sistema nervoso central, não só a medula, quanto o nosso encéfalo, serão as meninges. Então, as meninges é meio que uma capa que vai estar recobrindo tanto a nossa medula quanto o nosso sistema nervoso central para proteger eles. Então veja que a gente tem a medula, né, a substância cinzenta,
a substância branca. E a gente vai ter 3 meninges. A meninge mais interna a gente chama de pia mater. A intermediária a gente chama de aracnoide. E a mais externa a gente vai chamar de dura mater. Tá? Mais interna pia mater, a intermediária aracnoide, a mais externa dura mater. A gente vai ter 3 membranas, 3 meninges que vão fazer essa função de proteção do nosso sistema nervoso central. Quais são as particularidades dessas meninges? Vamos lá. A dura mater ela é feita de tecido fibroso, né? Tecido duro de sustentação, né? Vamos lá. A dura mater, ela recobre o encéfalo, ele recobre a medula e ele recobre uma porção além da medula. Então vamos ver aqui. A gente tem aqui L5, L4, L3, L2 e L1. Veja que mais ou menos abaixo de L1, acima de L2, acabou a medula. Aqui é o cone medular, acabou a medula. Isso aqui é o conjunto de raiz, né, que a gente chamou de caldequina. Veja aqui, essa membraninha que está ao redor é a dura mater. Então, vou trocar aqui para ficar mais visível. Essa membranazinha aqui é a dura mater. Veja aqui, a dura mater ela não acaba quando a medula acaba. Então, a porção de dura mater que recobre o encéfalo e recobre a medula acabou aqui. Essa porção de dura mater que recobre o encéfalo e recobre a medula, a gente vai chamar ela de dura mater. Ué, Matheus, mas não é dura mater? É, mas vocês vão entender. Essa porção extra de dura mater que vai pegar a caldequina, por conceito, a gente não chama mais de dura mater. A gente vai chamar de saco dural. Mas, Matheus, não é dura mater? É dura mater, mas apenas por nomenclatura. A gente não chama mais de dura mater, a gente chama de saco dural, tá? Então, essa membrana fibrosa, essa meninge mais externa, que está recobrindo a medula e o encéfalo, a gente chama de dura mater. A sua porção extra, que vai até o terço médio, até botar aqui. O saco dural, ele vai do fim da medula até o terço médio do sacro. Terço médio do sacro, do canal sacral. Então, essa parte extra de dura mater que está recobrindo a caldequina, a gente não chama mais de dura mater, apesar de ainda ser. Por nomenclatura, a gente vai chamar de saco dural. Tá? A aracnoide não tem muitas particularidades. Vamos para a pia mater, que é a mais interna. A pia mater ela vai gerar 2 estruturas bastante importantes. Então vamos lá. Aqui está a pia mater de azul, de roxinho aracnoide, de laranja a dura mater. Veja que a pia mater ela vai gerar esses ligamentos aqui. Ó, ela gera esses ligamentos aqui que vão meio que ligar a coluna. A medula. Então, esses ligamentos que a pia mater gera, a gente vai chamar de ligamentos denticulados. Aqui está denteado, mas a gente vai chamar de ligamentos denticulados. Tá? São ligamentos que a pia mater gera para fixar a medula lateralmente, para deixar a medula estável. Tá? Então, uma das funções da pia mater é gerar esses ligamentos denticulados. A segunda função é o seguinte. Veja aqui. Eu tenho aqui o cone medular. Isso aqui tudo é pia mater, tá? Então aqui é a pia mater recobrindo. Ela recobre toda a medula. E quando a medula acaba, ela só projeta um fio. Esse fio que a pia mater projeta, a gente chama de filamento terminal. Então, vamos lá. Aqui a medula acabou. Ela está sendo recoberta por pia mater. A medula acabou. A pia mater vai projetar um fio. Então, vamos já definir um conceito. O conjunto de raízes, dessas raízes, junto com o filamento terminal, a gente vai chamar de caldequina. Então, o que é caldequina? É o conjunto dessas raízes do saco dural, junto com o filamento terminal. Tá? O filamento terminal é uma estrutura mediana, ele estaria bem aqui no meio. Não está sendo muito perceptível aqui, mas estaria bem no meio. Então, o conjunto dessas raízes com filamento terminal vai formar a caldequina. Tá? Prosseguindo. Entre essas meninges, a gente tem espaços, que a gente chama de espaços meníngeos. Então, aqui a gente tem a dura mater, aqui a gente tem a aracnoide, e aqui a gente tem a pia mater. Entre a
dura mater e o meio externo, na verdade, o meio externo à dura mater a gente chama de espaço epidural, o que está fora, tá? Então, o que está externo à dura mater a gente chama de espaço epidural. O que está entre a dura mater e a aracnoide, ó, essa partezinha verde, a gente vai chamar de espaço subdural. Ou seja, ep acima, sub abaixo. Epidural acima da dura mater. Subdural abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide. Essa porção abaixo da aracnoide, essa parte azul, entre a aracnoide e a pia mater, a gente chama de espaço subaracnoideu, abaixo da aracnoide. E o espaço, que praticamente é imperceptível, mas existe, esse espaço entre a pia mater e entre a medula, a gente chama de espaço subpial, tá? Tá, Matheus, além da localização, além da nomenclatura, tem alguma coisa importante pra gente saber? Tem. O espaço epidural, ou seja, esse espaço de fora, é onde vai estar localizado o plexo venoso que drena a medula espinhal. Tá? Muito importante. E a gente tem o coxim adiposo, que é uma camada de gordura que dá proteção ao nosso sistema nervoso central. Então, o plexo venoso e o coxim adiposo eles ficam no espaço epidural. Cuidado! É muito comum trocar, dizer que é no espaço subdural, dizer que é no espaço subaracnoideu. Então, plexo venoso, coxim adiposo, espaço epidural, esse espaço aqui de fora. E o subdural não tem nada muito importante, o subpial não tem nada muito importante, chegando no subaracnoideu. Veja que no espaço subaracnoideu ele é grande, né? Ó. Se a gente for comparar, o espaço subaracnoideu é maior que os outros. Por quê? Isso aqui de azul é um líquido, tá? É um líquido que a gente chama de líquido cefalorraquidiano. Cefalorraquidiano. Que a gente também pode chamar de LCR. Que a gente também pode chamar de líquor. O que acontece? O nosso sistema nervoso, ele não fica preso, ele fica flutuando num líquido. Esse líquido, ele evita que em qualquer trauma, que em qualquer chacoalhamento, ou seja, qualquer coisa, não cause dano no sistema nervoso central, ele apenas balance, tá? Então, esse líquido não está mergulhando apenas a medula, todo o nosso encéfalo também é mergulhado nesse líquor, tá? A gente vai chamar ele de líquido cefalorraquidiano. Ele fica no espaço subaracnoideu. Cuidado, não é o espaço subaracnoideu que produz esse líquor. Esse líquor ele é produzido por uma estrutura lá do encéfalo que chama-se de plexo coroide. Então, quando a gente chegar lá no encéfalo, a gente fala desse plexo. Mas já agora eu só quero que vocês saibam que quem produz esse líquido é o plexo coroide. E quando ele chega aqui na medula, ele vai chegar através do subaracnoideu. Então, o subaracnoideu é um espaço de circulação do líquido cefalorraquidiano, tá? E aí a gente termina essa parte de espaços meninos. Uma parte clínica disso aqui, anestesia, tá? Então, quando a gente vai fazer uma anestesia, primeira coisa, as anestesias, elas sempre são feitas a níveis lombar. Por quê? A medula, ela vai até L1, L2. Então, eu estava vindo aqui a medula, provavelmente aqui virou cone medular, e aqui saíram as raízes. Se tu for fazer uma anestesia acima de L1 e L2, corre o risco de a agulha passar demais e tu furar a medula. Se tu furar a medula, dependendo de onde tu fure, tu pode deixar a pessoa paralisada de membro inferior. Pode causar alguma repercussão nos membros inferiores da pessoa. Então, primeira coisa, anestesias são feitas abaixo de L1 e L2 para prevenir a medula espinhal. Porque abaixo só tem raiz. É muito difícil furar a raiz. Tá? E a gente tem dois tipos de anestesia. Anestesias peridurais ou epidurais e as raquianestesias ou punções lombares. A anestesia epidural é aquela anestesia que a gente vai jogar no espaço epidural. Ou seja, acima da dura mater, não vai atravessar a dura mater. Por que a gente vai colocar nesse espaço? Lembra que no espaço epidural a gente tem plexo venoso, eu tenho muita veia. Se eu tenho muita veia, vai ser absorvido mais rápido. Se vai ser absorvido mais rápido, o efeito é mais rápido. Então, aumenta a velocidade do efeito.
É aquela anestesia de efeito mais rápido. Já a punção lombar, a raquianestesia, veja que ela está sendo jogada aqui. Isso aqui vermelho é líquido, tá? É líquido cefalorraquidiano. Então, se ele está sendo jogado aqui, está sendo jogado no espaço subaracnoideu. Só que detalhe, o líquido ele fica circulando. Então, se tem circulação de líquido, a anestesia que eu jogo aqui ela tem um efeito mais potente. Um efeito mais forte. Então, as raquianestesias elas têm um efeito mais forte do que as peridurais. Mas as peridurais, o efeito dela é mais rápido, tá? Então, anestesias peridurais a gente vai injetar no espaço epidural. Raquianestesias, punções lombares, a gente vai colocar no espaço subaracnoideu. Pronto. Para a gente terminar essa parte mais macroscópica de medula, a gente vai falar dos meios de fixação e proteção. A medula não fica se balançando, a medula não é jogada, ela é fixada em todas as suas regiões. Quem é que vai fixar cranialmente a medula? O bulbo. Então não é assim, vem aqui medula, aí passa o forame magno, aqui é bulbo. Então a medula tá bem aqui coladinha com o bulbo. Então de cima ela não se solta. Então a fixação cranial da medula vai ser a continuação com o bulbo. Lateral, quem é que fixa a medula de lado? Vai ser os ligamentos denticulados, lembra? A pia mata emite esses ligamentos denticulados e os próprios nervos espinhais, tá? Vão fixar a medula nas laterais. E na parte de baixo vai ser o ligamento coxígeno do filamento terminal. Lembra que vem assim, a medula forma o cone. Do cone sai o filamento terminal, aqui é o saco dural. Vem o filamento terminal. E desse filamento terminal vai ter um ligamento, que é, deixa eu botar outra coisa aqui, que é o ligamento coxígeno. Então vai vir um ligamento aqui, e esse ligamento vai conectar o filamento terminal ao cox. Então tá aqui o cox. O cox, né? Então, cranialmente quem fixa a medula é o bulbo. Lateral, quem fixa a medula é os ligamentos denticulados e os nervos espinhais. Inferiormente, quem fixa a medula é o ligamento coxígeno do filamento terminal, tá? E por fim, quem é que protege a medula? As vértebras, a coluna vertebral, o coxim adiposo do espaço epidural, as meninges propriamente ditas e o LCR do espaço subaracnoideu, tá? Então terminamos essa primeira parte. Vamos agora falar da parte anatômica mesmo, da parte mais não microscópica, mas também do mais macro para o mais micro, né? Então vamos falar de uma parte mais anatômica, propriamente dita, né? Falar dos acidentes da medula. Então aqui a gente tem um corte axial, tá? A gente tinha aqui a medula. A gente fez um corte assim, a gente tá olhando por cima a medula, tá? Então, aqui, substância cinzenta. Aqui, substância branca. Então vamos falar do que a gente tem aqui. A gente tem uma fissura, olha essa fissura aqui, tá? Que a gente vai chamar de fissura mediana anterior. Fissura é uma fissura, mediana está no centro mediano e ela é anterior. Pronto. A partir dessa fissura, a gente sabe que é a parte anterior da medula e que é a parte posterior da medula, né? Aqui do lado, eu tenho... Na verdade, aqui é a fissura mediana anterior, do outro lado, ó, sulco mediano posterior. Né? É um sulco, fissura ela é mais aberta, né? Então aqui a gente tem um sulco mediano posterior. Tá? Aqui veja que eu tenho um sulco. Aqui eu vejo que eu tenho outro sulco. Então, se esses aqui são medianos, esses sulcos aqui são laterais. Então, esse daqui é o sulco lateral. E esse sulco está na parte anterior. Então, aqui é o sulco lateral anterior. Aqui também é um sulco lateral. Só que ele não está mais no anterior. É o sulco posterior. Do outro lado a mesma coisa. Aqui é o sulco lateral anterior, só que direito. Aqui é o sulco lateral posterior, só que direito. Tá? Então, eu fiz os sulcos. Esses sulcos, se a gente prolongar eles, então eu vou prolongar esse sulco aqui. Vou prolongar esse sulco aqui. Veja que eles delimitam a substância branca.
Então, eu fiz, deixa eu apagar aqui. Eu fiz uma estrutura aqui. Eu fiz uma estrutura aqui. Eu fiz uma estrutura aqui. Do outro lado, do mesmo jeito. Tem uma estrutura aqui, uma estrutura delimitada aqui e outra estrutura delimitada aqui. Então, essas estruturas a gente vai chamar de funículos. Vou escrever aqui, ó, funículos. Então, aqui na frente vai ser o funículo anterior, dos dois lados. Aqui atrás vai ser o funículo posterior. E dos lados, o funículo lateral. Então, o funículo anterior ele é delimitado pela fissura mediana anterior e pelo sulco lateral anterior. O funículo lateral é delimitado pelo sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, tudo lateral. E o funículo posterior é delimitado pelo sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior. Tá? Então aí a gente tem os funículos. O que é que a gente tem mais? Aqui, bem aqui, acima da fissura mediana, a gente vai ter o que a gente chama de comissura branca. Então, isso aqui é a comissura branca, tá? Mais pra frente, quando a gente vai falando das funções, a gente fala dela de novo. Por enquanto, só quero que vocês saibam que ela existe. Comissura branca, tá? Da medula, vai sair umas estruturas, tá? Vou fazer aqui. Tá? Então, a gente falou de duas vias lá no começo. Via aferente, via eferente. Então, todo nervo, isso aqui é o nervo, tá? Isso aqui é o nervo. Todo nervo, ele tem tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. Todo nervo, ele tem tanto tratos aferentes quanto tratos eferentes. Então, os tratos aferentes de um nervo, eles chegam por aqui. Então, aqui a gente fala que é a raiz sensitiva. Porque está trazendo informações aferentes, informações sensitivas. Aí manda lá pro córtex, o córtex volta a mensagem, que chega aqui na medula e vai sair por aqui. Então, essa raiz a gente chama de raiz motora, que é por onde vai passar os tratos eferentes. E a junção da raiz sensitiva com a raiz motora vai formar um nervo. Então, aqui é o nervo, tá? Vocês podem notar que a gente tem uma diferença entre as raízes. A raiz motora ela é reta, é um cilindro, e a raiz sensitiva tem uma dilatação. O que a gente falou? Sempre que a gente tem dilatação, essa dilatação vai receber o nome de gânglio. Então, isso aqui é o que a gente chama de gânglio sensitivo. A gente só vai ter gânglio na raiz sensitiva. Gânglio sensitivo, gânglio espinhal, mesma coisa. Tá? Então, toquei minha mão no ferro, ativei as terminações nervosas da minha mão, foi vindo pelo nervo, chegou até aqui na medula, ó, chegou aqui no nervo, deixa eu botar outra cor. Veio aqui no nervo, chegou na raiz sensitiva, fez conexões com o gânglio sensitivo, entrou aqui na medula, foi lá pro córtex. O córtex, ele fez uma resposta, ele interpretou e mandou uma resposta via eferente. Veio aqui pela medula, vai sair por onde? Pela raiz anterior, pela raiz motora. E volta pelo mesmo nervo. Então, todo nervo, ele tem uma raiz motora que é anterior e uma raiz sensitiva que é posterior. Raiz sensitiva é a via aferente, raiz motora é a via eferente, tá? Do modo geral, é assim que funciona. Então, vou apagar aqui, pra gente falar do próximo tópico. Funículo anterior, comissura branca, fissura mediana anterior, pronto. Vamos falar agora das funções. Vamos lá. Eu disse para vocês que a gente tinha 3 funículos. Vou delimitar aqui os sulcos. Ó. Sulco, 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 fissura. Eu disse para você que a gente tinha 3 funículos. Funículos anteriores, funículos posteriores e funículos laterais. Tá, Matheus, e esse sulco aqui? Tu ainda não falou dele. Pronto, vamos falar dele agora. Mas pra gente entender ele, a gente tem que entender as funções.
Cada funículo, ele tem uma função específica. Cada funículo, ele tem uma função predominante, na qual ele predomina, né? Então, por exemplo, o funículo anterior, ele vai ser a região responsável pela sensibilidade superficial. Sensibilidade superficial. A sensibilidade superficial, ela se baseia em 4 propriedades: tato, pressão, térmico, dolorosa. Ou seja, qualquer informação de tato, ou seja, eu estou pegando aqui na minha canetinha, eu estou sentindo a minha canetinha, isso é tato. Qualquer informação de pressão, eu faço alguma pressão no meu dedo, alguma pressão na parte do meu corpo. Térmico, eu toco no ferro quente. Ou dolorosa, se eu sentir dor, se eu espetar meu dedo em alguma coisa. Essas 4 informações, elas vão da minha mão, chegam na minha medula. E o funículo que vai subir essa informação para o meu córtex vai ser o funículo anterior. Tá? Então, vou fazer aqui bem rapidinho. Pronto. Veio a informação lá da minha mão. Chegou aqui na medula. E quando ele chega na medula, quem é que vai subir essa informação? O funículo anterior. Sensibilidade superficial. Posteriormente, eu tenho o que a gente vai chamar de sensibilidade. Só que agora é sensibilidade profunda. Ó, P de profunda. Funículo posterior, P. Sensibilidade profunda, P. PP. Sensibilidade profunda. Quais são as premissas da sensibilidade profunda? Vibração. Tato também. A gente vai falar um pouquinho desse tato. Propriocepção. E estereognosia. Vamos lá. O que significa cada um? Ah, mas aqui tem tato, aqui tem tato. Pronto, vamos explicar isso primeiro. O tato da sensibilidade superficial, que a gente chama de tato protopático, é o nosso tato normal. Tô tocando aqui a canetinha, eu tô sentindo o fone no meu rosto, tô sentindo a roupa do meu corpo, por aí vai. O tato da sensibilidade profunda é o que a gente chama de tato epicrítico. São aqueles tatos mais difíceis de sentir. Como assim, Matheus? Por exemplo, algodão. Se o algodão ele for muito fininho, fica muito difícil sentir o algodão. Como é que a gente sente ele? Por tato epicrítico. Ou seja, é um tato mais suave, é um tato mais delicado, é um tato mais difícil de sentir. Primeira diferença. Sensibilidade profunda tem a propriedade de vibração. Ou seja, o celular está no teu bolso, o celular começa a vibrar. Trum, trum, começou a vibrar. Essa sensação de vibração, quem está levando essa sensação de vibração para ser interpretada no córtex é o funículo posterior, porque faz parte da sensibilidade profunda. Propriocepção, que significa? É eu saber como meu corpo está no espaço. Por exemplo, eu não estou olhando, mas eu sei que minha caneta direita está na minha mão. Eu sei que eu estou sentado, que minhas pernas estão cruzadas e que minha perna esquerda está acima da minha perna direita. Eu não estou olhando. Mas como eu sei isso? Porque eu tenho essa propriedade no meu sistema nervoso que se chama propriocepção. É eu saber como meu corpo está no espaço, sem eu olhar. Propriocepção. Quem carrega as informações de propriocepção? Funículo posterior. E estereognosia. Estereognosia é o seguinte. Sem olhar, através do meu tato, eu saber o que é. Então, por exemplo, eu não estou olhando. Sei nem o que é que eu estou olhando. Mas só de eu tocar, ó, tenho aqui uma canetinha. Mas só de eu tocar, ó, só de eu tocar aqui, eu sei que isso aqui é uma caneta. Então, essa propriedade de eu sem olhar, só saber pelo tato, o que é aquele objeto, o que é aquilo que eu estou tocando, se chama estereognosia. Então, vibração, tato epicrítico, propriocepção e estereognosia juntos vão formar sensibilidade profunda, e quem carrega essa informação de sensibilidade profunda é o funículo posterior. Tá. O funículo anterior é sensibilidade superficial, uma via aferente.
Funículo posterior é sensibilidade profunda, uma via aferente. Tá faltando uma via predominantemente eferente, que é o funículo lateral. Então, o funículo lateral ele vai ter função motora, tá? Motricidade. Então, a função predominante do funículo lateral é trazer vias eferentes para fazer função motora. Tá, Mata, mas você ainda não explicou esses sucos daqui de trás. Pronto, vamos falar agora. Vou apagar aqui para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. Esses sucos aqui, a gente chama de suco intermédio posterior. Suco intermédio posterior. Esse suco vai dividir o funículo posterior em dois fascículos. Esse fascículo da lateral a gente chama de fascículo cuneiforme. Esse fascículo da medial a gente chama de fascículo grácil. Fascículo cuneiforme, fascículo grácil. Qual é a diferença dos dois? O fascículo grácil ele vai mandar informações de sensibilidade profunda dos membros inferiores e o fascículo cuneiforme dos membros superiores, tá? Então, se o celular está vibrando na minha perna, é de membro inferior. Quem vai carregar essa informação para o cérebro? Esse fascículo aqui, fascículo grácil. Se o celular está vibrando na minha mão, quem vai carregar essa informação já não é mais o grácil, vai ser o cuneiforme. Então, a informação vai ser levada por esse aqui, por esse fascículo. Lembra, né? Fascículo é um trato mais compacto. Então, tem um fascículo grácil, eu tenho um fascículo cuneiforme. Só que tem um detalhe ainda mais importante. O braço, ele só começa a nível cervical. A nível torácico eu não tenho um braço, só tenho perna. A nível lombar eu não tenho um braço, informação de braço, só tenho informação de perna. Então, esse suco intermédio posterior, ele só surge a nível cervical. Então, eu só vou ter esse suco apenas no nível cervical. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu estou a nível lombar, eu tenho informação de braço? Não tenho. Só tenho informação de perna. Então, eu só vou ter aqui funículo posterior. Apenas funículo posterior. E ele está lá, mandando informação. Chegou a nível torácico, tem informação de braço? Não, só tem informação de perna. O funículo posterior tá lá, levando informação da perna. Chegou a nível cervical, começou o braço. Então, esse funículo aqui, que levava só informação de perna, ele é empurrado para o meio. E ele fica aqui. E aí surge uma nova estrutura aqui, que ela vai estar carregando o do braço. Ou seja, o do braço ele empurrou da perna para o meio. E como surgiu duas estruturas, não vai ser mais funículo posterior, vai ser fascículo grácil e vai ser fascículo cuneiforme. Tá? Fascículo grácil de membro inferior, fascículo cuneiforme de membro superior. Certo? Entendeu? Então, sensibilidade superficial, região anterior, sensibilidade profunda, região posterior, motricidade, região lateral. Aqui atrás eu tenho fascículo grácil e cuneiforme apenas a nível cervical. Abaixo disso eu só tenho funículo posterior. Fascículo grácil de membro inferior, fascículo cuneiforme de membro superior. Pronto. Temos... faltou a substância cinzenta, né? Então, falamos da substância branca. Falamos de tudo da substância branca, né? Vou apagar aqui. Vamos falar da substância cinzenta. A substância cinzenta ela é mais fácil em relação de acidente anatômico. A gente divide ela assim. Essa parte aqui a gente chama de corno posterior. Tudo é corno. Então, aqui é o corno posterior. Aqui é o corno anterior. E aqui é o corno lateral. Tá? Então tudo é corno. E aqui no meio? Aqui no meio, ele é o que sobrou do tubo neural. Tá? Aqui, essa bolinha aqui é o que sobrou do tubo neural, que a gente chama de canal central da medula. Canal central da medula. Ele é formado por células ependimárias.
que o nosso ácido é formado por células ependimárias, que essas células são um resquício do que sobrou do tubo neural, lá do período embrionário, né? E basicamente é isso, a substância cinzenta, né? Então, aqui é só nomenclatura. Se a gente pegar em 2D, a gente vai chamar de corno. Se a gente pegar em 3D, ó, veja que já tem altura, além de comprimento e largura. Se a gente pegar em 3D, a gente vai chamar de coluna. Então, corno posterior, lateral anterior, coluna posterior, coluna lateral anterior. Só questão de nomenclatura mesmo. E aqui os funículos, né? Funículo posterior, sensibilidade profunda. Funículo anterior, sensibilidade superficial, tato, pressão térmico-dolorosa. Funículo lateral, motricidade. Tá? Pronto. Eu falei pra vocês que, anatomicamente, a substância cinzenta é fácil. Mas a substância cinzenta tem esses núcleos, que são 10 núcleos, que a gente chama eles de lâminas de Hexid. Lâminas de Hexid. Tá? Lembra o que é núcleo? Núcleo é substância cinzenta dentro de substância branca, ou núcleo são vários neurônios com a mesma função. Então a gente tem 10 lâminas de Hexid. As 10 têm nome, tá? A gente vai aprender o nome das 10, essa é a parte ruim. A parte boa é que a gente precisa aprender a função de todos. Então vamos lá, vamos aprender os nomes de cada um. A lâmina 1 de Hexid a gente chama de zona de Waldeyer. É esse roxinho aqui, ó. Zona de Waldeyer. O 2 e o 3, que é o laranjinha e o verdinho, vão ser substância gelatinosa de Rolando. Para 2 e 3, né? Substância gelatinosa de Rolando. A 2, a lâmina 2 é a substância gelatinosa de Rolando 1. E a 3 é a substância gelatinosa de Rolando 2. Tá? O 4 e o 5, tá aqui, 4 e 5, eles vão ser o núcleo próprio da coluna posterior. Enquanto o 6 vai ser o núcleo basal da coluna posterior. E o 7 vai ser o núcleo dorsal de Clark. Tá? Tô botando abreviado porque a gente disponibilizou um material teórico para vocês. Se vocês ainda não viram, dá lá uma conferidinha lá no grupo. Mas a gente mandou um material teórico para vocês que tem todos esses nomezinhos colocados. Inclusive, eu aconselho vocês a tanto olhar a teoria quanto a prática para ficar acompanhando o vídeo. Então, a gente tem esses 7 núcleos. O que pode cair em prova ou o nome ou a localização. Então, esses 7 primeiros, ó, vejam que eles estão no corno posterior. Então, as lâminas de Hexid de 1 a 7 estão localizadas no corno posterior. Tá? Seguindo, temos o 8. Ó, o 8, esse verdinho. O 8, esse verdinho não, esse marrom. A gente vai chamar de porção medial, núcleo da porção medial. E ele é o único que está no corno anterior. Né? O 8 é o único que está no corno anterior. E chegamos nos últimos, que é o 9 e o 10, que eles estão no corno lateral. Então, o 9 a gente vai chamar de núcleo da área de motora. A área de motora. E o 10 vai estar aqui ao redor do canal central da medula. Vou botar para cá, mais ou menos. Que a gente vai chamar de substância cinzenta. Substância cinzenta periependimária. Substância cinzenta periependimária. Tá? Então tá aí os 10 nomes das lâminas de Hex. Os 7 primeiros no corno posterior. Apenas o 8 está no corno anterior. E o 9 e o 10 está no corno lateral. Tá, Matheus. Isso pode ser uma questão de prova. Além disso, o que é que pode cair? Vamos lá. Desses 10, a gente só tem que saber função de 2. São funções importantes. Então, vou apagar aqui. Vou apagar o 10 aqui para ficar mais... para ficar melhor de escrever. Então, vamos lá. O 2 e o 3, substância gelatinosa de Rolando 1 e 2,
a gente pode chamar eles de portão da dor. Portão da dor. Por quê? Vamos lá. A gente falou que a sensibilidade superficial, vou pegar aqui também, é tato, pressão térmico dolorosa. Eu tenho uma raiz aqui, que é a raiz sensitiva, né? Então a informação sensitiva vai chegar por aqui. Só que daqui chega tanto a sensibilidade superficial quanto a sensibilidade profunda, ambos são sensitivas. A profunda ela vem para cá, pro funículo, a sensitiva ela entra aqui no corno posterior. Só que o tato entra em um canto, o estímulo de pressão entra em outro canto do corno, a de dor entra em outro canto. Então, a sensação de dor, elas vão entrar na medula, no corno posterior, a nível das substâncias gelatinosas de Rolando 1 e 2. Ou seja, na medula, no corno posterior, quem vai captar essas informações de dor são as substâncias gelatinosas de Rolando. Por isso que eles são chamados de portão da dor. Porque se eles não existem, a dor não entra na medula. É um portão. Tá? Clinicamente, tem algumas pessoas que eles sentem dor crônica. Neuropatias que geram dor crônica. E aí, uma das opções cirúrgicas para fazer com que essa dor cesse é destruindo o portão da dor. Ou seja, se eu destruo o portão da dor, chega a sensibilidade superficial, tato, pressão térmico dolorosa, tato sobe, pressão sobe, térmico sobe, mas a dolorosa não sobe. Por quê? Porque a gente destruiu o portão da dor, a substância 2 e 3, que é essa daqui, amarelinho com verdinho. Tá? Então, clinicamente é isso. A segunda área que a gente tem que saber a função é a área de motora, que é a 9. O nome já está dizendo, a área de motora. É um núcleo relacionado com motricidade, que ela atua junto com o funículo lateral. Então, em alguns casos, principalmente em poliomielite, então crianças que são infectadas com poliomielite, a poliomielite ela pode afetar esse núcleo 9 e destruir o núcleo 9 da lâmina de Rex, a área de motora. E quando eles destroem esse núcleo, o que vai acontecer? Perda de motricidade. Realmente é uma criança que vai ter algum estado de paralisação, dependendo a que nível de medula ela atuou. Se foi nível mais alto, se foi nível mais baixo. Tá? Então, os únicos dois que a gente tem que saber é isso. 2 e 10, substâncias gelatinosas de Rolando, é o portão da dor. É por onde entra a dor para ser levada para o cérebro. E a 9 é a área de motor, é local de ataque. É uma função motor, do núcleo motor, que tem... que pode ser destruída pela poliomielite. Tá? Terminando essa parte inicial de medula, na verdade, uma parte funcional de medula, vamos entrar agora nas lesões. Só que a gente vai dividir em duas partes. Lesões mais simples de entender e vamos deixar por fim as lesões mais complexas, que necessitam de um entendimento mais complexo. Então, por parte. Expliquei o funcionamento básico da medula, vamos ver as lesões básicas de medula. Depois vamos ver o funcionamento complexo de medula para ver as lesões complexas de medula. Então, vamos lá. Vamos falar do que acontece se a gente lesar a medula. Então, tá aqui a medula. Imagina que a pessoa sofre um acidente e lesione a medula aqui. Seccione a medula. Quebrou a medula aqui. Ou aqui embaixo. Ou aqui embaixo. O que é que vai acontecer? O que é que acontece? Uma coisa é você transeccionar a medula aqui no pescoço. Outra coisa é você transeccionar a nível da lombar. Vai ter repercussões diferentes. E a gente tem que saber cada uma delas. Então, vamos lá. Lesão a nível de C1 e C3. C1 e C3 é cervical, bem aqui na base do pescoço. O que acontece, por exemplo? Lesão na cervical é muito comum em águas rasas. Por exemplo, a gente pular de cabeça em piscina, pular de cabeça em cachoeira, em rios, por aí vai, é muito comum. Aí isso pode causar lesões, tanto a nível de C1, C3, C4, C5, C6, etc. Lesão cervical. Mas cada um traz uma repercussão diferente. Antes disso, de a gente explicar cada um, vou explicar uns termos. Toda vez que a gente vê plegia é perca de movimento. Toda vez que a gente vê paresia, é diminuição de movimento, mas ainda tem. E toda vez que a gente vê parestesia, aí não tem mais a ver com movimento, a sensibilidade, a sensação anômala. Por exemplo, tu dorme, aí tu dormiu por cima do teu braço. Aí tu acorda, teu braço tá formigando, tu nem sente teu braço. Isso é uma parestesia.
Ou tu tá sentindo uma sensação de queimação? É uma parestesia, é sensibilidade. Então, plegia, eu perco o movimento. Paresia, eu não perco, mas ele fica diminuído. E parestesia não tem a ver com o movimento. A sensibilidade, uma sensibilidade anômala, é um formigamento, é uma queimação. Tá? Quando a gente fala de plegia, que é perda de movimento, a gente pode falar tetraplegia. Tetra vem de 4, os 4 membros. Tetraplegia, nenhum dos 4 membros funciona. A gente pode falar hemiplegia. Hemiplegia vem de direito e esquerdo. Então, hemiplegia direita, o lado direito do corpo não mexe. Hemiplegia esquerda, o lado esquerdo do corpo não mexe. E por fim, paraplegia. Paraplegia é de algum membro. Então, paraplegia braquial, apenas os membros superiores funcionam. Paraplegia crural, apenas os membros inferiores não funcionam. Tá? Então, tetraplegia aos 4. Hemiplegia, lado esquerdo, lado direito. Paraplegia, ou superior ou inferior, não funciona. Tá? Explicando esses termos, vamos falar das síndromes. Então, vamos lá. Se eu lesar a medula a nível de C1 a C3, que é bem aqui em cima, vai causar tetraplegia, porque a medula foi rompida aqui. Não vai ter via aferente indo para meus braços, para minhas pernas. Vai causar uma tetraplegia, paralisou. Ah, Matheus, e a sensibilidade vai ter? Também não vai ter. Só que, em todo caso que for lesionado, não vai ter sensibilidade do local para baixo. Então eu nem vou citar, tá? Nos casos aqui, mas sempre vai ter alteração de sensibilidade, tanto superficial quanto profundo. Então, eu lesei aqui a nível de C1 e C3, vai ter tetraplegia. Eu não mexo meus 4 membros. E vai ter lesão do nervo frênico. O nervo frênico é o nervo que movimenta o diafragma. E como vocês sabem, o diafragma é o músculo que faz a gente respirar. Então, se eu tenho nível AC1 a C3, vai ser aquele paciente que não mexe, não se mexe, é tetraplégico, né, do pescoço para baixo, e é aquele paciente que vai sempre precisar ser ventilado. Por quê? Porque ele não consegue mais respirar. O nervo frênico foi lesado, ele não consegue mais inervar o diafragma e mover o diafragma. O diafragma também é um músculo. Então é um paciente que vai estar tetraplégico e vai precisar de ventilação. Se for um pouquinho mais para baixo, se for C4 a C5, aí já melhora. É um paciente que também fica tetraplégico, mas não lesa o nervo frênico. Então é um paciente que não precisa de ventilação. É um paciente que consegue respirar naturalmente. Vamos descendo. Se for já abaixo da cervical, bem aqui na base do pescoço, C6 a C7. Agora, ele já não é mais tetraplégico 100%. Ele já consegue mexer um pouco do braço, principalmente a musculatura proximal. Quem é a musculatura proximal? É ombro, é parte de bíceps, tá? Mas ele não consegue mexer essa parte distal, que é a região de antebraço, a região de mão. Inclusive o C7 é o nervo que irriga o dedo médio. E o C6 é as outras porções da mão. Então ele não vai conseguir mexer mão direito, região de antebraço direito, tá? Mas a mesma coisa. É um paciente que vai estar paralisado de C6 a C7 para baixo. É um paciente que não vai sentir nada de C6 a C7 para baixo. Mas não vai precisar de ventilação e vai conseguir mexer um pouquinho dos braços, tá? A musculatura proximal. E isso só a nível cervical. Vamos ver a nível torácico agora. Se for a nível de T1 a T3, vamos lá. O plexo braquial surge a nível cervical. Então, se eu não pego o cervical, eu não pego o braço. Então, o braço fica intacto. Então, se eu pego T1 a T3, o meu braço está intacto. Então, o paciente vai ter uma paraplegia só crural, tá? Então, se pega T1 a T3, o meu braço está normal. Vou conseguir mexer braço, vou conseguir mexer antebraço, vou conseguir mexer mão, tudo normalzinho, nenhum problema. Se for de T4 a T9, vamos usar uns pontos referenciais. T4, ele inerva a nível do mamilo. T10, ele inerva a nível da cicatriz umbilical. Então, se a lesão é em T4, lesei em T4, eu vou sentir o mamilo? Não vou. Então é um ponto de referência. Se lesou do mamilo para baixo, lesou de T4 para baixo.
Se lesou em T9, ou seja, se lesou em T10, eu não vou sentir a cicatriz umbilical. Então, de T4 a T9 é entre o mamilo e entre o umbigo, a cicatriz umbilical. Então, ele vai ter controle do tronco acima da cicatriz umbilical, porque é T10, né? Então, foi acima de T10. Então, do umbigo para cima, ele vai sentir. Vai sentir e vai conseguir mover tanta musculatura do abdômen daquela região. Se for de T10 a L1, o que acontece? Já tá começando a pegar lombar. Não pegar lombar, no caso, né? Lombar é onde sai o plexo lombosacral, que é o plexo que vai para os membros inferiores. Então, se pega de T10 a L1, eu já consigo mover um pouquinho a musculatura proximal de membro inferior. Quem é a musculatura proximal? Quadril. E alguns músculos da coxa. Então, é aquele paciente que não mexe a perna inteira, mas consegue mexer um pouco da coxa. Ele usa talas longas. Se for de T10 a L1. Tá? Então, ele mexe um pouquinho dos membros inferiores. Descemos. Se for de L1 a L2, já é melhor. Ele já consegue mexer os músculos da coxa, parte dos músculos da perna, mas não consegue mexer a do tornozelo. Então, não consegue mexer pé. Então, é aquele paciente que anda com talas curtas. Então, talas longas é até T10, L1. Se for L1, L2, L3, L4, ele consegue andar, só não consegue mexer o tornozelo, por isso ele usa talas curtas. Talas longas não, talas curtas. E por fim, se eu lesar apenas as raízes do sacro, as raízes sacrais, aquelas raízes que ficam lá na caldequina, se eu lesar essas raízes, elas controlam os esfíncteres geniturinários, ou seja, o esfíncter da uretra e o esfíncter anal. Então, se eu leso as raízes do sacro, a pessoa perde o controle desses esfíncteres, ou seja, a pessoa não consegue segurar a urina, ela vai estar sempre urinando, e ela não consegue segurar para defecar. Então ela perde tanta capacidade de segurar a urina quanto a defecação, se for a nível sacral. Tá? Então essas são as síndromes mais simples de entender. Veja que não precisa de todo um raciocínio. É basicamente decorar e entender o que tem a cada nível da medula. Tá? E agora a gente parte para outra síndrome, que também ela é mais simples, que a gente chama de disrafismo espinhal. Disrafismo espinhal é o seguinte. Em alguns casos, a coluna vertebral ela tem uma alteração que ela não forma o processo vertebral, processo espinhoso. Veja que aqui formou direitinho, ó, mas aqui não formou. Aí pode acontecer três coisas. Primeira coisa, pode não ter formado e pode não ter acontecido nada. Veja que a medula está normal, as meninges estão normais. Esse disrafismo espinhal a gente chama de espinha bífida oculta. Não aconteceu nada. Perdi o processo espinhoso? Perdi. Aconteceu alguma coisa? Não, tá normal. Pode piorar? Pode acontecer o que a gente chama de meningocele. Ou seja, por não ter esse processo espinhoso, a meninge hernia. Então isso aqui é meninge, ó. A meninge herniou. Mas a medula ainda tá normal, a medula tá aqui, ó. Quando isso acontece, a gente chama de meningocele. Um disrafismo espinhal do tipo meningocele. E no pior dos casos, a gente pode ter herniação tanto das meninges, quanto das raízes da caldequina. E essa condição a gente chama de mielomeningocele. Se eu estou tendo herniação das raízes da caldequina, pode ser que elas parem de funcionar. Se as raízes da caldequina, que são as sacrais, param de funcionar, o que é que isso vai acontecer? Perda da capacidade dos esfíncteres geniturinários. Não vai conseguir segurar a urina, não vai conseguir segurar a defecação. Tá? Então, esses três tipos são de disrafismo espinhal, do menos grave para o mais grave. E agora, para a gente explicar as próximas síndromes, a gente precisa de um entendimento mais complexo. Então, vamos ver agora, propriamente dito, como é que a medula funciona. Eu fui explicando de pouquinho em pouquinho para vocês. Eu fui explicando, ó, aqui a gente tem funículo anterior, aqui a gente tem funículo lateral, aqui a gente tem funículo posterior. Mas vamos explicar propriamente dito como funciona cada um. Vou explicar a mais difícil primeiro. A mais difícil a gente vai explicar primeiro, que é a sensibilidade superficial. Então, o que acontece? Sensibilidade superficial é o quê? Tato, pressão térmico dolorosa.
Então, informações de tato, tô tocando na caneta. Informação de pressão, de pressionar alguma coisa. Térmico, tocar em alguma coisa quente, tocar em alguma coisa fria. Dolorosa, sentir dor, ser espetado com alguma coisa, enfim. Essas informações vai ser o seguinte. Conceito básico, pra gente entender. O nosso corpo esquerdo é interpretado pelo cérebro direito. O nosso corpo direito é interpretado pelo nosso cérebro esquerdo. Conceito básico. O que é que a gente tira disso? Se a parte esquerda do nosso corpo é interpretada pelo lado contralateral e a direita também pelo lado contralateral, as fibras nervosas, os tratos nervosos, eles têm que se cruzar. Uma hora ou outra eles têm que se cruzar. A diferença é que uns cruzam mais cedo e outros cruzam mais tarde. Tá? Então vamos entender. Sensibilidade superficial é o seguinte. Tá aqui, ó. Tá aqui o gânglio. Aí tem aqui a motora e vai formar o nervo aqui, ó. Vai formar o nervo. Chegou a sensibilidade superficial, tá. Ela entra onde? No corno posterior da medula. No corno posterior da medula, ela vai atravessar a comissura branca. Lembra que eu falei que eu ia citar ela de novo? Pronto. A função da comissura branca é fazer com que as fibras da sensibilidade superficial cruzem para o outro lado. Né? Elas não têm que se cruzar para ser interpretada pelo córtex contralateral. Então, as informações de sensibilidade superficial já cruzam a nível da medula. Então, elas vêm, chegou no corno posterior. Do corno posterior, elas vêm, cruzam pela comissura branca e chegam num trato que a gente chama de trato espinotalâmico. Então, tá aqui, ó. Trato espinotalâmico. O nome do trato é da onde ele sai para onde ele vai. Então, espino vem de espinha. Ele sai da medula espinhal. Talâmico vem de tálamo. Ele vai pro tálamo. E do tálamo, ó aqui o tálamo. E do tálamo ele vai pro córtex. Então, o trato espinotalâmico vai ser um trato que vai levar a informação da medula pro tálamo. E do tálamo ele vai pro córtex. Tá? Então, esse é o funcionamento da medula para a sensibilidade superficial. Tem um conceito que a gente chama de neurônio de primeira, segunda e terceira ordem. Ou primeiro, segundo e terceiro neurônio. Que é onde a gente faz as sinapses. Então, o primeiro neurônio da sensibilidade superficial fica no gânglio. Esses neurônios, esses primeiros neurônios, vão fazer sinapse com os segundos neurônios que estão no corno posterior. Aí esses segundos neurônios do corno posterior vêm, cruza a comissura branca, pega o trato espinotalâmico e sobe. Vão subir até onde? O tálamo, porque é espinotalâmico. E no tálamo vai estar os neurônios do tipo 3, os terceiros neurônios para fazerem sinapse. E aí, do tálamo, vai para o córtex. Tá? Então, esse é o funcionamento da medula para sensibilidade superficial. Tato, pressão, térmico, dolorosa. Tá? Eles já cruzam a nível da medula. Seguimos. Vamos ver agora a sensibilidade profunda. Então, mesma coisa. Se é sensibilidade, eles chegam pela raiz sensitiva, a raiz posterior. Aqui o nervo. Pronto. Eles chegam por aqui, papapá. Primeiro neurônio está aqui. Chegam no corno posterior com o segundo neurônio. E aí, eles vão mandar para os fascículos. Fascículo não é um trato. Então, trato espinotalâmico, fascículo graxo, fascículo cuneiforme. São tudo tratos. Se for de membro inferior, ele vai para o fascículo cuneiforme. Se for de membro superior, ele vai para o fascículo gráfico. E esses fascículos eles vão subir a informação. Tá, Matheus, eles subiram a informação. Só que eles não cruzaram. É aí que está a complexidade disso. A sensibilidade profunda, ela não cruza a nível de medula. Então, vamos ver essa imagem aqui, ó. Veio a da perna, pegou o fascículo graxo e subiu. Veio o do membro superior da mão, pegou o fascículo cuneiforme e subiu. Ipsilateral. Ipsilateral é do mesmo lado. Elas só vão cruzar a nível do bulbo. Ou seja, já quando entrar na nossa cabeça. Numa estrutura do bulbo que a gente chama de leminisco medial. Então, as fibras de sensibilidade profunda, elas só vão cruzar a nível do bulbo em uma área chamada de leminisco medial. De lá elas vão para o tálamo, que é o terceiro neurônio, e o tálamo manda para o córtex. Então, a informação de propriocepção, como o meu corpo está no espaço, estereognosia, eu saber o que eu estou tocando sem olhar, vibração, tato epicrítico, eles vão fazer esse caminho.
tá? Eles só vão cruzar a nível de bulbo. Ok. E por fim, e a motricidade, né? Como é que vai funcionar a motricidade? Então vamos imaginar o seguinte. Veio aqui a sensibilidade superficial, pá. Ela já cruzou a nível de medula, pegou aqui o trato espinotalâmico. Tá aqui o trato espinotalâmico. Subiu contralateral, foi até o tálamo. Do tálamo mandou pro córtex. Opa, recebeu um estímulo. Imagina que é a mão queimando aqui, ó. Tá aqui a mãozinha, tá aqui o ferro quente. Mandou esse estímulo pro cérebro. Né? É térmico dolorosa, né? Quando você tá tocando, mandou pro cérebro. O cérebro agora vai mandar uma resposta motora. Então, ele manda uma resposta motora através de um trato que a gente chama de trato córtico-espinhal. Tá aqui, ó. Córtico vem de córtex, espinhal vem da medula espinhal. Tá saindo do córtex, tá indo pra medula. Ou seja, ele vem daqui, ó, do córtex, mas ele tem que cruzar, porque tá do lado direito e a informação tá vindo do lado esquerdo, né? Aqui, ó. Lado direito, lado esquerdo, né? Ó, tá vindo do lado esquerdo. E quem interpretou foi o córtex do lado direito. Então tem que cruzar. E onde é que ele vai cruzar? Também no bulbo. Numa estrutura chamada, lembra que a gente falou lá no começo? Decussação das pirâmides. Então, lá na decussação das pirâmides, no bulbo, é onde ele vai cruzar, ó, cruzou, volta, vai pro corno anterior, sai pela raiz motora, vem pro mesmo nervo e tira a mão. Entendeu? Então, esse é o funcionamento mais complexo que a gente pode fazer, assim, pro que a gente quer estudar nesse momento, para nossa cadeira, da medula. Tá? Funcionamento da sensibilidade superficial, da sensibilidade profunda e da motricidade. Então, o único que vai cruzar a nível de medula é a sensibilidade superficial. O resto é a nível de bulbo. Então, a gente sabendo como isso funciona, né? É que a gente falando, né? Da motora. A gente sabendo como isso funciona, vamos falar das síndromes. A gente tem 4 síndromes, tá? Que a gente tem que... Não vamos decorar, vamos entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. A primeira síndrome a gente chama de síndrome medular anterior. Ou seja, eu estou pegando só a parte anterior da medula. Vamos entender o que é que está acontecendo. O trato espinotalâmico, geralmente ele fica aqui, na porção anterior. O trato córtico-espinhal é um trato motor, é um trato eferente. Ele fica no funículo lateral. Então esse daqui é o córtico-espinhal e esse daqui é o espinotalâmico. Então, se eu lesar só a parte anterior da medula, o que é que vai acontecer? Vamos analisar cada um. Vamos analisar a sensibilidade superficial. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Tá aqui o gânglio, tá aqui o nervo, veio a informação, cruza na comissura branca, vai para esse trato espinotalâmico. Esse trato espinotalâmico está funcionando? Não. Vai levar a informação? Não. A pessoa vai sentir tato pressão térmica dolorosa? Não. Se eu pegar agora o lado direito, vem aqui a informação, chega no corno posterior, cruza a comissura branca, pega o trato espinotalâmico contralateral. Ele está funcionando? Não. Sensibilidade superficial, a pessoa vai sentir? Não. Tato pressão térmica dolorosa? Não. Então essa pessoa vai sentir sensibilidade superficial? Não. Então, não tem sensibilidade superficial. Da lesão para baixo, tá? Então, se for da cervical para baixo não vai ter. Se for da torácica para baixo não vai ter. Vamos ver. Sensibilidade profunda. A sensibilidade profunda quem é que carrega? Fascículo cuneiforme, fascículo grácil. Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Chegou a informação. Pega o fascículo grácil, cuneiforme e sobe. Vai estar funcionando? Vai. Vai ter sensibilidade profunda? Vai. Do outro lado, chegou a informação, pega o fascículo cuneiforme, pega o fascículo grácil e sobe. Vai estar funcionando? Vai. Vai ter sensibilidade profunda? Vai. Então, essa pessoa vai ter sensibilidade profunda. Tanto de um lado quanto do outro. E, por fim, a motricidade. O que acontece? Geralmente, é porque esse desenho ele é apenas uma representação. Mas, geralmente, o que acontece? A síndrome medular anterior, ela pega assim, ó. Ela pega até aqui, ó.
E a posterior, ela só pega a região posterior mesmo. Então, vamos imaginar que esse vermelho, ele também pegou pra cá. Tá? Pegou até o corno posterior, que geralmente é assim. E geralmente é assim que cai em prova. Então, vamos lá. Veio a informação lá do córtex. Então, a informação do córtex direito foi... Vou fazer aqui o córtex. Cruzou lá na decussação das pirâmides, desceu pra cá. Ele vai conseguir descer? O trato córtico espinhal tá funcionando? Não. Vai conseguir descer? Não. Vai ter motricidade do lado direito? Não vai. Desse lado, tá aqui o córtex do outro lado. Cruza lá no bulbo. Vai ter o trato córtico espinhal para descer? Não. Vai conseguir se mover? Não. Então, motricidade? Não tem. Óbvio que tudo é um pensamento. Se for uma síndrome medular anterior mais fraca igual a essa, vai ter motricidade? Vai. Afetou o córtex espinhal? Não. Mas geralmente, o que é que cai em prova? Diz que pegou tudo isso. Então, vai ter trato córtico espinhal? Não. Vai ter motricidade? Não. Tá? Entendeu? Então, na síndrome medular anterior, eu não tenho sensibilidade superficial, mas eu tenho uma profunda. E a motricidade vai depender do nível de acometimento, mas geralmente vai pegar. Se for ao contrário, se for posterior, aqui é uma representação, mas geralmente pega assim, ó. Pega só isso aqui. Então vamos pensar. Sensibilidade superficial, fazer aqui o gânglio. Sensibilidade superficial veio, cruzou a comissura, foi pro trato espinotalâmico. Ele tá funcionando? Tá. Vai subir? Vai. Do outro lado, veio o estímulo, corno posterior, comissura branca, pegou o trato espinotalâmico. Tá funcionando? Tá. Vai subir? Vai. Então, sensibilidade superficial, eu tenho. Tanto de um lado quanto do outro. Sensibilidade profunda. Vai chegar aqui no corno posterior. Vai pro fascículo graxo e fascículo cuneiforme. Vai subir? Não. Vai ter sensibilidade profunda? Não. Veio aqui, do outro lado, foi pro fascículo cuneiforme, fascículo graxo. Tá funcionando? Não. Vai subir a informação? Não. Então, sensibilidade profunda eu não tenho. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, se a pessoa lesou essa área, o celular pode ficar vibrando a noite toda que ela não vai perceber. Essa pessoa, se eu mandar ela fechar os olhos e perguntar como ela tá, ela não vai saber dizer. Ela não vai saber dizer se ela tá sentada, se ela tá em pé, o que é que ela tá na mão. Tá? Estereognosia, eu dou alguma coisa pra ela pegar sem ela ver, ela não vai saber o que é. Porque ela não tem sensibilidade profunda. E motricidade, como eu falei, geralmente pega só essa área aqui. Então, geralmente, nesses casos, a motricidade ela é preservada, porque o trato córtico espinhal ele é preservado. Mas, se for em casos mais graves, como esse daqui, né, pode pegar. Mas, porque é em prova, porque geralmente é ensinado, não pega. Matheus, me dá um exemplo do que pode ocasionar uma síndrome medular posterior. Vamos lá, tabes dorsalis. Então, deixa eu botar aqui, ó. Uma síndrome medular posterior que a gente tem é tabes dorsalis. Tabes dorsalis é sífilis, tá? A sífilis, ela geralmente é uma doença que não afeta o sistema nervoso, mas quando ela afeta essa região posterior. Ela destrói essa região posterior. Então, tabes dorsalis é uma condição da sífilis que causa uma síndrome medular do tipo posterior. Pronto? Então, essas duas são mais simples. Agora, aqui, o bicho pega. Essa síndrome é chamada de hemitransecção ou Brown-Séquard. Ou seja, eu lesei só um lado. Lesei só um lado. Aqui já começa a ficar mais complexo. Vamos pensar um pouquinho o que é que vai acontecer. Sensibilidade superficial. Tá aqui. Ó, gânglio. Tá aqui. Gânglio. Sensibilidade superficial. Aqui é o lado direito. Aqui é o lado esquerdo. Veio aqui um estímulo da sua mão direita. Entra no corno posterior. Atravessa a comissura branca. Vai pro trato espinotalâmico contralateral. E tá funcionando? Não. Tu vai conseguir ter estímulo do lado direito? Não. Então o lado direito não funciona. O lado esquerdo, vem o seu estímulo. Chegou aqui no corno posterior. Atravessou a comissura branca. Pegou o trato espinotalâmico contralateral. Ele tá funcionando? Tá. Tu vai conseguir sentir alguma coisa desse lado? Vai. Então veja que interessante. A lesão foi do lado esquerdo.
Mas o lado que tu não vai sentir vai ser o lado direito, né? Porque veja, mas essa tá afetada, ele vai conseguir atravessar pro outro lado? Vai. Porque o que importa é se o trato tá afetado ou não. Veja que o trato contralateral que ele pega tá funcionando. E o do outro lado, que nem foi lesado, mas por ele ter que cruzar, ele não tá funcionando. Então, aqui já é mais complexo, eu sei, mas nessa síndrome da hemitransecção medular, que é só um lado, ou Brown-Séquard, a sensibilidade superficial, ela é afetada, deixa eu botar mais pra cá, ela é afetada do lado contralateral. Ou seja, se eu lesei o lado esquerdo da medula, ó, esquerdo, direito, se eu lesei o lado esquerdo da medula, o que eu vou parar de sentir vai ser o direito. Ou seja, eu perco tato, pressão térmica dolorosa do lado direito. De novo, que ele vem assim, né? Vem a informação do lado direito, corno posterior, cruza a comissura branca, pega o espino talamo contralateral. Ele tá funcionando? Não. Vai subir? Não. Vou sentir do lado direito? Não. Do lado esquerdo, que tá lesado, veio a informação, corno posterior, atravessou a comissura branca, pegou o espino talamo contralateral. Tá funcionando? Tá. Vai subir? Tá. Vai sentir a informação superficial, sensibilidade superficial? Vai. Entendeu? Então, sensibilidade superficial vai pegar contralateral. A proprioceptiva, sensibilidade profunda. Vamos lá. Chegou a informação. Pegou o fascículo grasso, pegou o fascículo cuneiforme. Vai estar funcionando? Vai. Então, do lado direito, eu vou ter sensibilidade profunda. Do lado esquerdo, chegou aqui. Chegou o estímulo, a vibração, o celular vibrando, né? Então, foi pro fascículo cuneiforme, fascículo grasso. Vai conseguir subir? Não. Vai conseguir sentir alguma vibração? Vai ter informação de propriocepção? Não. De qual lado? Do mesmo lado ou do lado contralateral? Do mesmo lado. Então, a sensibilidade profunda, ela vai ser afetada, mas ela vai ser afetada ipsilateral. Ou seja, do mesmo lado. Vamos reformular. Aqui a pessoa lesionou o lado esquerdo. Então, se o celular tá vibrando no lado esquerdo, ela vai sentir? Não. Se eu botar alguma coisa para ela sentir do lado esquerdo, ela vai saber o que é? Não. Eu alfinetei essa pessoa para ela sentir do lado esquerdo, ela vai sentir? Vai. Se eu alfinetar alguma coisa do lado direito para ela sentir, ela vai sentir? Não vai, porque uma é contralateral e uma é ipsilateral. Se eu lesionei o lado esquerdo, o lado que ela não vai ter sensibilidade superficial vai ser o direito. Por isso que quando eu alfineto o direito, ela não sente. Mas quando eu alfineto o esquerdo, que é o lado do corpo dela que está lesado, ela vai sentir. Agora, se vibrar alguma coisa, se tiver... se eu botar uma coisa na mão dela para ela sentir, ela não vai saber, que é ipsilateral. E por fim, motricidade. O trato córtico espinhal. Então vamos lá. O córtex mandou a informação lá do bulbo, já cruzou, e ele tem que descer pelo trato córtico espinhal. O direito desceu pelo trato córtico espinhal, vai estar funcionando? Vai. Vai conseguir mandar a informação pela raiz motora? Vai. Tem uma motricidade do lado direito? Tem. Do lado esquerdo, cruzou lá no bulbo, desceu no córtico espinhal. Na verdade, esse córtico espinhal está funcionando? Não. Vai conseguir descer? Não. Vai ter motricidade desse lado? Não. Então também aqui é afetada a ipsilateral, do mesmo lado. Então, resumindo, o que é que essa pessoa... Ela não, eu lesionei o lado esquerdo. Ela não vai sentir, ela não vai conseguir mexer o lado esquerdo, hemiplegia esquerda, não vai conseguir mexer o lado esquerdo. Ela não vai ter sensibilidade profunda do lado esquerdo, ou seja, se tiver alguma coisa vibrando, se eu colocar algo na mão dela para ela saber o que é, ela não vai saber o que é, não vai ter percepção do lado esquerdo. Mas a sensibilidade superficial do lado esquerdo dela está preservada. Ela vai perder a contralateral. Então, se eu alfinetar o dedo esquerdo dela, ela vai sentir. Se eu pressionar o dedo esquerdo dela, ela vai sentir. Agora, se eu pressionar o direito, ela não sente. Se eu alfinetar o direito, ela não sente, que é contralateral. Então, chegamos no ponto de maior complexidade de medula, tá? Que é a síndrome de Brown-Séquard. Então, motricidade e superficial profunda é ipsilateral. E sensibilidade superficial vai ser contralateral ao lado lesado. Isso é o contrário. Pra gente finalizar com a última síndrome, tá? Que é a síndrome cêntrico-medular. E aí eu trago uma informação a mais para vocês.
a gente tem dois tratos espinotalâmicos e dois tratos córticos espinhais. Então eu tenho, tá aqui, córtico espinhal anterior, medial, e córtico espinhal lateral. Da mesma forma, eu tenho um espino talâmico anterior e eu tenho um espino talâmico lateral. Deixa eu botar um E de espino talâmico. Qual é a diferença? Os que estão para medial, esses dois aqui, geralmente eles levam informação de membro superior. Enquanto os que estão para lateral, geralmente eles mandam informações de membro inferior. Então, uma síndrome cêntrico-medular é uma síndrome que pega aqui no meio. Vamos lá, ela começou aqui pequenininha, foi crescendo, foi crescendo. Vai pegar primeiro os da medial ou da lateral? Os da medial? Olha como ele está bem pertinho, esse daqui, ó. E os da medial são de quem? Dos membros superior ou dos membros inferior? Dos membros superior. Então, uma síndrome cêntrico-medular vai ser aquela pessoa que vai perder motricidade e vai perder sensibilidade superficial só dos membros superiores. Aquele paciente chega, doutor, eu cheguei com os meus membros superiores fracos. Eles não estão querendo se mexer, eu não estou conseguindo sentir eles direito, mas os inferiores estão funcionando normalmente. Então, isso é uma síndrome cêntrico-medular. Lógico, essa síndrome cêntrico-medular pode crescer. Aí ela cresce. Veja que à medida que ela cresce, ela pode pegar os membros inferiores também. Então, tu não tratou essa pessoa. Eita, doutor, antes era só dos membros superiores, mas agora é tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Porque ela cresceu tanto que além de pegar os daqui da medial, ela pegou também os da lateral. E ó, pode continuar crescendo e pegar o posterior, essa pessoa pegar a sensibilidade profunda. Mas inicialmente, o que é característico dessa síndrome? Só os membros superior. Perde motricidade, perde sensibilidade superficial do membro superior, os inferior fica intacto. Tá? Então isso é uma síndrome cêntrico-medular. O que é que pode causar uma síndrome cêntrico-medular? Siringomielia. É o seguinte, a gente tem aqui a medula e no meio a gente tem um canal central da medula. Existem algumas situações em que a medula ela é comprimida e esse canal central da medula ele se dilata. No que ele se dilata, olha ele comprimindo o funículo anterior. Olha ele comprimindo o funículo posterior, né? Então, siringomielia, geralmente quando a medula ela comprime, o canal central da medula ele se alarga, criando uma cavidade, que a gente chama de sirinx, né? Ele alarga, criando uma cavidade. Essa cavidade, ó, imagina que a cavidade ficou desse tamanho. Tá comprimindo os funículos, tá comprimindo os tratos. Se os tratos estão comprimidos, provavelmente eles não vão funcionar. Então, isso caracteriza uma síndrome cêntrico-medular, tá? Então, essas são as síndromes, tá? Resumindo, medular anterior, tá? Que a gente vai ter perda de sensibilidade superficial e motora de todos os lados. Medular posterior, perda de propriocepção de ambos os lados. Brown-Séquard, se eu lesei o lado esquerdo, eu vou ter perda de propriocepção de sensibilidade profunda e motora do lado esquerdo, mas a superficial vai estar funcionando, aqui não vai estar funcionando do lado direito. E a cêntrico-medular é aquela que vai começar nos membros superiores, e os inferiores vão estar normais. E ao progredindo, pode pegar os inferiores, e progredindo pode pegar a propriocepção. Então essas são as síndromes medulares. Isso é o nosso estudo de medula, tá? Espero muito que eu possa ter ajudado vocês, né, nessa primeira aula. Eu sei que é uma aula difícil, entender medula, o funcionamento da medula é algo difícil, mas eu tô aqui tentando simplificar isso para vocês, tentar deixar o mais fácil possível para vocês. É isso, gente. Não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, de seguir a gente, tá? Porque a gente vai estar postando conteúdo para vocês, tentando ajudar vocês o máximo possível. É isso. Bons estudos.